para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. E hoje eu vim falar sobre comunicação. Você consegue se comunicar eficientemente? Você consegue se expressar? Gente, a expressão tem tudo a ver com o que você sente lá dentro, que você pode ou não expressar, que você pode ou não ser. E pessoas que estão se sentindo desestruturadas, elas têm o pensamento e as sensações embaraçadas. Então, quando uma pessoa ela consegue desembaraçar os pensamentos, ela consegue se expressar. Mas o ponto chave aí é você entender o que você quer com essa comunicação. Gente, comunicação é tudo, né? Nós precisamos da comunicação para que a gente interaja com o mundo, com as pessoas. Agora, uma pessoa que ela não consegue ser é porque ela se sente encolhida, e uma pessoa encolhida, ela acreditou um dia que ela não pode, não é possível, que é melhor não. Então eu te pergunto, quando você tenta se expressar, no fundo, pensa aí, no fundo você acredita que estão te olhando, que estão te julgando, que estão avaliando você, então você não fica seguro, né? Você se segura literalmente, você vai mais ou menos. Então você não consegue se comunicar bem. Outra coisa que faz as pessoas não se comunicarem bem é porque elas não tiveram o aprendizado do como fazer. Isso é muito comum, né? Quando a pessoa ela não entendeu o que ela tem que fazer, ou como se comunicar, ou como se colocar perante as situações, a pessoa também trava, ou ela se comunica de uma forma atrapalhada. E eu te pergunto, os adultos que estavam à sua volta sabiam se comunicar, sabiam se expressar bem, eles tiveram e te deram a oportunidade de fazer esse treinamento? Porque se você não teve essa oportunidade, você, na verdade, se comunica de um jeito que você acredita que tá bom, mas muitas vezes essa comunicação ela não está sendo eficaz. Então, a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos conseguir se expressar, nós precisamos conseguir ser entendido, compreendido, e precisamos se colocar de uma forma eficiente nas nossas vidas, né, naquilo que nós estamos querendo expressar. Então, a gente precisa entender como lidar com a expectativa do outro, como lidar com a nossa expectativa para se comunicar bem. Então, o outro, ele sempre vai prestar melhor atenção em você, se você, óbvio, estiver conversando de uma forma onde existe uma conexão. Agora, pessoas que não acreditam nelas mesmas, elas não criam conexões com as pessoas. Elas ficam inseguras, elas ficam o tempo todo sentindo que algo faltou. Então, quando você ganha consciência de um sentimento, por exemplo, um sentimento que está dentro de você, e você para pensar sobre esse sentimento, você está desembaraçando. E quando você, ao se expressar, você consegue colocar aquele sentimento claramente em palavras, significa que você já está observando aquilo que aconteceu, você ganhou consciência sobre aquilo. E é muito interessante que as pessoas no dia a dia, elas têm pouca consciência daquilo que elas estão fazendo. Elas vão falando, muitas vezes, e nesse diálogo interno, elas não entendem que linha de raciocínio elas precisam ter. Pessoas que se expressam bem têm linha de raciocínio, né? Elas entendem onde começa aquela comunicação, onde ela tá, onde ela deve terminar. Elas claramente conseguem pensar naquilo que elas querem expressar. Pessoas que não conseguem fazer isso, além delas nunca terem treinado isso, elas ficam presas ao que o outro, ao que elas acreditam que o outro tem que aceitar. E aí a pessoa fala o que o outro quer ouvir, a pessoa fica o tempo todo na esperança de que o outro entenda, mas sem observar que a palavra que a pessoa disse não foi uma boa palavra, não foi uma informação precisa. Então, por que eu tô falando isso? Porque pessoas que conseguem ser na vida, pessoas interessantes, que vão além, elas têm essa sensação dentro dela de que elas podem ser e elas sabem se expressar bem.
Então eu te pergunto, quando você tenta se expressar, você consegue passar para as pessoas essa sensação de que você é uma pessoa importante? Eu não estou falando uma sensação de uma pessoa ser importante no sentido de você dizer para outra pessoa, eu sou importante, não é isso. Mas sabe quando você fala com propriedade, você está seguro de ser você mesmo? Essa segurança, ela precisa existir. E pessoas inseguras, elas acreditaram um dia que elas não devem, que elas não podem, que é melhor não, que é melhor se segurar. Isso cria medo, cria ansiedade. E uma pessoa que tem medo e tem ansiedade é uma pessoa que, olha o medo, né? A pessoa que tem medo, ela acredita que algo possa acontecer. Então, ela se segura e ela tenta não provocar aquela coisa que pode acontecer. E a pessoa que é ansiosa, ela fica tentando resolver logo as coisas, muitas vezes para se livrar de uma situação, mas ela não entendeu como a coisa está funcionando direito. Então, pessoas inseguras são pessoas que ficam o tempo todo na ideia errada a respeito das coisas que estão acontecendo. A pessoa que está insegura, ela fica o tempo todo baseado naquilo que os outros estão falando. Então, quando você fica preso ao que os outros querem, você está numa ideia errada, numa interpretação errada a respeito da sua vida. Porque você está interpretando que você só pode ser se a pessoa te aprovar. Você está interpretando que se a pessoa te aprovar, vai funcionar. E aí você fica na tentativa de ser a boazinha, o bonzinho. Você já parou para pensar no bonzinho? Olha que interessante, gente. Pessoas boazinhas são pessoas que fazem o que o outro quer, ou são solícitas, são pessoas legais para o outro, porque elas acreditaram em algum momento que se elas forem algo para o outro, os outros vão gostar delas. E por que isso acontece? Por trás desse bonzinho, dessa boazinha, existe uma pessoa que acreditou que não tem valor. Então, é mais ou menos assim, não é um processo racional, mas a pessoa pensa mais ou menos assim. Bom, já que eu não tenho valor, eu tenho que fazer algo de valor. Aí vão gostar de mim. Então, se você se vê nesse papel de bonzinho, boazinha, eu te falo uma coisa claramente, você está perdendo tempo. Porque você perde muito tempo fazendo coisas para os outros. E a pessoa que ouve isso, ela fala assim, poxa, Cris, eu te ouvi e eu parando para pensar na minha semana, eu fiz coisa para todo mundo e não fiz para mim. Por quê? Porque a pessoa, no fundo, ela acredita lá dentro dela que ela não tem valor. E a pessoa que acredita que não tem valor, que não pode ser, ela tenta ganhar esse valor sendo solícita, sendo a boazinha, sendo a fofa, sendo a legal. Eu tive uma vez uma cliente que levava presentinhos o tempo todo para todo mundo, porque ela tinha acreditado que ela não tem valor. E a pessoa que acreditou que não tem valor, ela realmente fica tentando ter valor fazendo algo para o outro. Esse é um papel que você não deveria fazer. Outro papel que as pessoas fazem e que faz, né, com que a pessoa, na verdade, tenha um ganho por trás é o papel da vítima. E a pessoa que é vítima, ela faz questão de mostrar uma situação ruim, uma situação própria dela, né, de uma forma desorganizada para o outro, ou seja, você encontra ali com alguém, você fala o quanto as coisas estão ruins, porque no fundo, olha que interessante, o que está por trás disso, no fundo, você está acreditando que alguém pode ter dó de você e te dar um prêmio, te dar uma recompensa por aquilo. Então, no fundo, quando você conta a sua história ruim para os outros, você quer, no fundo, que as pessoas cuidem de você. E sabe o que é isso, gente? Carência. Faltou algo lá atrás. E tem pessoas que são vítimas a vida inteira. E a pessoa que é vítima a vida inteira, ela tá perdendo tempo. Você não tá tendo a sua vida. Você tá usando a vida, literalmente o tempo, né? Como se a vida fosse uma fita de vídeo. Você tá usando esse rolo aí, essa fita, com algo que não vai levar a nada. Então, para pensar. Se você está fazendo o papel errado, se você não se comunica bem, se você gasta aí todo o seu tempo fazendo coisas que não estão realmente criando nada, você só está passando o tempo, só está fazendo a coisa andar desse jeito, isso significa o quê? Que você está preso emocionalmente às sensações erradas que te aconteceram. E é nessas sensações que eu trabalho. Eu tenho lá o método Long, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, e no meu método
Eu trabalho com hipnose e a hipnose, gente, entra lá no subconsciente, lá dentro de você, lá na sua cachola e faz você parar de se conectar às coisas que te aconteceram, às sensações erradas a respeito de você. Pessoas que têm sensações erradas são as pessoas que acreditaram que elas não podem, que elas não têm valor. E aí elas ficam tentando ter esse valor nas pessoas, nas situações erradas. Então, gente, anotem aí, é possível fazer essa grande transformação em pouquíssimas sessões. A gente faz 3 sessões transformadoras. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. O long é L-O-N-G-H, então cristinalong.com.br. Meu Instagram, Cristina_Long. Então, olha só, né? A gente tem que ter poder sobre nós mesmos. E como ter poder sobre nós mesmos? Você já parou para pensar, né? Como você vai ter poder sobre você mesmo? Sabe qual é a resposta aqui? Você precisa criar um foco. Precisa pensar de modo especificamente sobre algo que você precisa resolver. E quando você tem esse foco e você entende, eu vou resolver isso, você pensa naquilo, você desembaraça a sua mente, você começa a entender por que eu penso desse jeito, por que isso me segura, quem foram as pessoas que me fizeram pensar nisso, qual foi a situação que me fez acreditar que é assim. Quando você tem esse foco, você começa a ter esse poder sobre você mesmo. Então, não importa muito o que te aconteceu, mas importa o quanto você está ligado, o quanto você ainda está ligado às coisas. E se você está ligado a coisas que fizeram você acreditar que você não tem valor, isso significa que inconscientemente, sem querer, o tempo todo você está se desrespeitando, o tempo todo você está fazendo as coisas que não deveria, o tempo todo você está no hábito errado, você está perdendo tempo, um tempo precioso da sua vida. Então para pensar, né, no quanto você está se desrespeitando, no quanto você está se achando inferior a ponto de não merecer. E se você acreditou que você é inferior, que você não merece, você vai sempre estar nas situações erradas, pessoas erradas, vai gastar o seu tempo de modo errado, você não vai ter a força para ir além. E para ir além, você precisa sim se governar. Pessoas que são estruturadas se governam, elas se estruturam, elas passam por cima dos dodóis delas, elas simplesmente fazem acontecer. Com dor ou sem dor, a pessoa vai. Agora, quando uma pessoa, ela foi criada, né, de um modo onde você foi uma pessoa que você passou a acreditar que o outro tem que dar valor para você, que o outro precisa cuidar de você, que o outro precisa te ajudar, que o outro precisa cooperar. E um exemplo disso é se você foi criado por uma mãe que ficava o tempo todo cobrando os outros, ficava o tempo todo esperando os outros. Então, talvez hoje, de forma inconsciente, você está agindo da mesma forma. Agora, eu tenho certeza absoluta disso, você só vai conseguir se soltar disso se você se desconectar emocionalmente daquilo que te prende. E o que te prende? Essas sensações erradas. Então, quando as pessoas passam pelo processo, é muito interessante porque a pessoa, ela se vê diferente. Quando a pessoa se vê diferente, ela sente diferente, o que acontece? A pessoa passa a dar um outro tipo de valor para algumas coisas que ela não via antes. Então, é muito comum a pessoa volta e fala assim, Cris, eu tenho um cenário lá na minha vida, onde tem meu trabalho, tem minha casa, meus filhos, minha família, e eu fazia sempre do mesmo jeito e, de repente, aquilo já não está sendo mais desse mesmo jeito. Eu já mudei toda a rotina da minha casa, eu já mudei a minha rotina. Por quê? Porque a pessoa estava ali com a faca e o queijo na mão, mas ela não fazia o que tinha que fazer. Ela só se lamentava porque ela tinha lá a ideia de que faltou, né, de que ela precisava. Não é nem uma ideia muito racional, é algo mais inconsciente, quando a pessoa se faz de vítima, quando a pessoa fica se justificando o tempo todo. E olha que interessante, a pessoa que se justifica, talvez este seja o seu caso, pessoas que se justificam, elas na verdade estão numa tentativa de dizer para si mesmas o porquê que elas não conseguem. Então a pessoa se justifica porque ela tem dentro dela a sensação de que
ela não consegue. Então, ela tá, quando ela se expressa na justificativa, ela no fundo só tá tentando expressar que ela não consegue. Agora, por que a pessoa pensa assim? Porque ela tem a tentativa inconsciente de fazer o outro ter pena, né? De fazer o outro ajudar. Gente, pessoas bem-sucedidas não se justificam, elas se organizam. Quando dá errado, elas olham para aquilo que deu errado, elas aprendem uma lição com aquilo, elas recomeçam sem nenhuma dorzinha, elas simplesmente continuam. Elas não ficam chorando ali o leite derramado. Então, é possível sim você fazer também uma grande transformação na sua vida. Então, anota aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona. Tem o meu site também, cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. Olha só, quando uma pessoa ela começa a entender quem ela é, significa que essa pessoa ela entende de onde ela veio e ela entende como foi a vida dela. Parece óbvio isso que eu tô falando, mas não é. A maioria das pessoas não para pensar no cenário em que foi criado. Quando você nasceu, você foi apresentado ao mundo, né? E quem te apresentou o mundo? Quem te falou das coisas do mundo? Quem te falou pode ou não pode, é certo ou errado, isso é bom, isso é ruim, isso é fácil, isso é difícil? Esses adultos todos que estavam à sua volta. Sua avó, sua mãe, sei lá se você foi criado por alguém diferente, mas para pensar, você viu o mundo pelas primeiras vezes ali e pela sua infância toda através dessa lente desses adultos que estavam à sua volta. Então, o que isso significa? Isso significa que você observou o mundo através do conhecimento dos certos e dos errados que essas pessoas tinham. E eu te pergunto, essas pessoas estavam certas? Elas sabiam o que elas estavam fazendo? Elas sabiam quem elas eram? Elas tinham poder realmente? Ou você, que é muito comum, foi criado por pessoas desestruturadas, pessoas que estavam no achismo, né? Que é praticamente uma doença. A pessoa acha que tá certo, ela nunca foi buscar o certo de verdade, mas ela já fala que aquilo é certo. Então, quando a gente começa a observar esse cenário onde a gente foi criado, a gente entende se nós temos força ou se nós não temos força. O que significa ter força? Se você tem força emocional para ir adiante, significa que você foi criado por pessoas que te deram poder, que fizeram você acreditar que o mundo é bom, que as coisas são simples, que as coisas são... Basta fazer de uma determinada forma que você vai conseguir. E provavelmente você é hoje um adulto que tem poder. De verdade. Agora, se você foi criado por achismos, por pessoas que fizeram o melhor que elas sabiam, o melhor que elas podiam, e ok, isso é maravilhoso já, mas que quando você olha para esse cenário, você entende que falta muita coisa, aí você se achou. Meu amigo, minha amiga, você se achou. Você vai entender a sua altura. Isso significa que você vai precisar entender o prejuízo, né? O que falta? Então, eu não aprendi a me comunicar, eu não aprendi a me expressar, eu não aprendi a ter amigos, eu não aprendi a cuidar de finanças, eu não aprendi a me relacionar, eu não aprendi coisas sobre várias coisas da vida, por exemplo, eu não aprendi a estruturar a minha família, porque eu não tive uma família estruturada, eu tô copiando alguém, você tá copiando emocionalmente alguém, então é isso que eu faço. Quando as pessoas chegam, eu percebo esse cenário, eu já entendo onde estão as conexões e o que eu tenho que desconectar, e eu entendo perante aquilo que a pessoa me fala, aquilo que a pessoa quer, onde eu tenho que fazer as conexões. E aí a pessoa, é tão interessante porque a pessoa volta e fala assim, Cris, eu tomei uma atitude que eu estava querendo tomar há muito tempo e não achava que era bom ainda, que não era o momento, e de repente eu fui para a vida, de repente eu fiz acontecer. Isso acontece porque a pessoa, ela se ligou à própria força e ela entendeu que ela não é inferior, ela é simplesmente uma pessoa que às vezes está crua porque não teve um bom cenário. Se não teve um bom cenário, pessoas que não sabiam, você está cru. E ao mesmo tempo, essa pessoa entende que aquilo que ela quer é uma construção. Então, tem gente que já nasce numa construção pré-moldada. Tem gente que nasce numa construção totalmente sem base.
E continua pela vida inteira. E se você é essa pessoa, você só precisa entender que faltou a base. E a base você não tem que buscar no mesmo cenário, no mesmo lugar, com o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo tipo de situação. A base dessa fundação você vai ter que criar tijolinho por tijolinho através de você mesmo. É isso que eu faço com as pessoas. Eu crio uma nova sensação dentro delas para que elas consigam ir além. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Esse é lá o nosso WhatsApp. Tem também o Instagram Cristina_Long. O Long, gente, escreve L-O-N-G-H-I. Então, quando a gente pensa nas nossas bases, a gente entende qual é a nossa altura. Qual é o que é aquilo, né, que eu tenho na vida, o que eu não tenho e por quê. Outro dia eu atendi uma moça muito, muito querida, assim, muito fofa, querendo ir além, querendo buscar coisas para ela, para o marido, para as filhas. Mas uma moça que eu percebi que ela não teve base. Eu percebi porque do jeito que ela falava, o jeito que ela se colocava, as ideias que ela tinha. E quando eu trouxe essa visão para ela, e aí especificamente na história dela, eu peguei uns pontos bem específicos, ela olhou, ela falou assim, nossa, isso faz toda a diferença, porque eu sempre entendi que eu, sei lá, que a minha vida era um castigo, que as coisas estavam assim por causa de coisas que me aconteceram, ela estava cheia de culpas, cheia de coisas presas, e ela entendeu o cenário dela, ela falou, nossa, isso é um conhecimento tão grande que vai mudar a minha história, vai mudar a história das minhas filhas. E olha que interessante, ela estava querendo mudar de emprego, e ela estava num cenário, agora falando do cenário ali, da personagem dela, ela estava num cenário onde as pessoas nesse cenário ali, o lugar onde ela estava trabalhando antes, era um lugar que todo mundo tinha bebido daquela mesma fonte. E ela entendeu que ela precisava sair daquele cenário. E quando ela entendeu isso, a primeira coisa que ela fez foi começar a mandar currículos para um lugar onde o cenário era diferente. Ela foi para um outro bairro, bem diferente de onde ela estava, para outro tipo de empresa, num outro cenário, porque ela entendeu que ela ia precisar conviver com pessoas mais bem-sucedidas, pessoas mais estruturadas. Ela sabia que ela estava atrás, a quem essas pessoas, mas ela precisava copiar isso de certa forma, se sentir bem naquilo, aprender coisas que ela não sabia. Ou seja, ela precisava beber de outra fonte. Olha que bonita, gente, a história. E ela nunca tinha se ligado nisso. Claro, eu falei para ela, mas eu falei para ela depois que eu tinha tirado de dentro dela a sensação de inferioridade. Porque essa moça se achava inferior, ela achava que era assim, pronto. E não era assim, coisa nenhuma. Ela só entendeu que ela só estava assim ainda porque ela ainda estava ligada às forças erradas. Desconectei ela de tudo isso através lá do método Long, e aí liguei a ela aquilo que ela quer, e aí foi instantâneo, né? Ela começou a olhar o que ela tinha à volta dela, a vida dela, como algo que não era isso que eu quero. Ela falou assim para mim, não era isso que eu queria, né? Eu mudei, e aí aquilo já não começou a observar, ela começou a observar, ela entendeu que aquilo não representava mais ela, e ela foi para a vida de um modo totalmente diferente. Olha que bonito, gente. Essas transformações acontecem todos os dias lá no consultório. As pessoas ganham esse poder de ir adiante, elas se soltam daquilo que estava aprendendo elas. E é tão interessante que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu achei que fosse difícil, e não é. Eu achei que tal coisa era impossível, e não é. Estava bem ali na minha frente e eu não estava enxergando. Então, gente, anotem aí. É possível, sim. A gente faz essas sessões transformadoras. São 3 sessões que vão mudar a sua vida, vão mudar a sua história. Então, anotem aí. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês e até o próximo programa.